toda a tese pronta na data, como a semana passada, né, meu bem, que eu soube? Como semana passada eu recebi a grata notícia de que eu fui aprovado. E para a honra e glória de Deus e para a alegria nossa, de nossa família, eu não só fui aprovado, mas não tem com louvor lá, esquece, não tem isso. Já ia estar esperando, não tem. Mas eu fui aprovado sem ressalvas. Então os examinadores leram, não encontraram o que comentar, e a minha tese foi aprovada, e existe um convite para publicação. Um deles recomendou a publicação, era necessário que isso acontecesse. E eu não sei quem são os meus examinadores, não podia falar com eles, então a gente vê que é Deus guiando todas as coisas. E eu espero que esse tempo que a gente passe aqui seja agradável, proveitoso, e que de alguma forma eu já comece a devolver para os irmãos que me permitiram sair um pouco da bênção que os irmãos me deram. Eu vou repetir isso em todas as 3 ocasiões, vou começar agora. Talvez você não saiba, mas durante esses 3 últimos anos, a Igreja Presbiteriana de Poá não só esteve orando por mim e manifestando amizade e apreço, mas também ajudando financeiramente. E parte desse valor estava comprometido com o meu sustento lá, era importante. Parece pouco para vocês, mas isso resolvia uma compra de mês. Porque o nosso dinheiro na África vale 4 vezes mais. E isso ajudou para que nós não passássemos qualquer tipo de necessidade. Então é bom que os irmãos saibam que vocês foram, sim, parte fundamental e integrante deste projeto que eu passo a compartilhar um pouquinho com os irmãos. O tema da minha tese não é este tema. Em algum momento do meu trabalho, eu vou falar sobre o uso das Escrituras no aconselhamento. E eu quero compartilhar esse trecho com os irmãos. Mas antes eu gostaria de pedir a Deus que faça valer esse tempo e esse esforço para a sua própria glória. Então eu os convido a uma oração. Amado Deus, nosso eterno Pai, por Tua santa providência e soberania, aprove ao Senhor me levar daqui e me trazer de volta com segurança, eu e minha família. Nosso coração se regozija e se alegra por ver esses irmãos queridos e por poder trazer a eles um pouco daquilo que o Senhor nos deu de experiência, graça e conhecimento. Peço-te mais uma vez que o Senhor use o teu servo como instrumento nas tuas mãos, como canal desimpedido da tua graça, para que o teu povo seja então abençoado por aquilo que tu mesmo fizeste por mim e pela minha família. No nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Eu quero começar chamando a sua atenção para uma palavrinha em específico. A palavrinha proveitosa. Não, volta aqui. Proveitosa. Usando proveitosamente as Escrituras no aconselhamento. Só a guisa de introdução para que se entenda quantas possibilidades catalogadas e estudadas existem de aconselhamento cristão. A última estimativa é que existem pelo menos 23 tipos de teorias diferentes de aconselhamento cristão. Não dava para estudar tudo. Então eu listo lá que esse estudo foi feito, mas que eu só poderia abordar as 5 mais bem estudadas dentre as 23. Então, quando eu digo uso proveitoso, eu quero diferenciar o que eu vou falar daquilo que todo mundo fala. Porque se você pegar todas as 5 diferentes formas atuais, mais comuns de usar a Bíblia, todas elas vão dizer que estão usando a Bíblia para aconselhar.
Então o ponto é qual é a diferença do seu modelo, da sua proposta das demais. Então, para não ser muito técnico, eu dei esse título. Eu não quero apenas falar do uso da Bíblia. Tem que usar a Bíblia para aconselhar. Então, isso é meio que óbvio. Somos cristãos, todos acreditamos na Bíblia como palavra de Deus, todos os proponentes das 5 diferentes formas de aconselhar. Eu só trabalhei com aquelas que se diziam reformadas, para você ter uma ideia. Só das que diziam que eram crente de Jesus. E todo mundo dizia usar a Bíblia. Eu descobri que não somente isso, todos citavam Agostinho, por exemplo. Então eu listo lá, todo mundo citando Agostinho, que nós seguimos Agostinho. E se você segue Agostinho, qual é o próximo da lista? Calvino. Se você citou Agostinho e Calvino, o próximo começa assim, apóstolo Paulo, Agostinho, Calvino, dali para frente é só glória, não é? Aí eu falei, não, eu preciso mostrar que existe alguma coisa diferente. Para aguçar a sua curiosidade, amanhã você me pergunta isso, o que acabou? Como é que termina essa história? Ela termina com uma proposta da minha parte de uma 6ª teoria de aconselhamento. Então eu proponho uma 6ª forma de ver o aconselhamento cristão, usando as escrituras de uma forma bem específica que eu quero terminar dizendo amanhã. Então vou prepará-los, e pela quantidade de gente aqui, eu estava meio murchinho, né? Eu falei assim, eu vou preparar 5 e amanhã vão ter 200, né? Mas Poá é sempre essa surpresa bendita, né? 3 anos fora eu esqueci. Acostuma, viu, pastor? Você fala assim, vem, aí eles vêm, bênção de Deus. E aí eu vou prepará-los para ouvir quais são os usos. E eu espero terminar hoje dizendo quantos são, mas só amanhã dizer quais são e como eles funcionam. Tá ok? Então, ressaltado aí a ideia de proveitoso, eu peço que você pegue a sua Bíblia. Nós vamos abrir em 2 textos, e eu quero ler esses textos e rapidamente pensar sobre eles, para nos preparar para a reflexão que vamos fazer. O primeiro deles está ali, mas deve estar pequenininho. Então, se você abrir a sua Bíblia na 2ª carta de Paulo a Timóteo, talvez você já conheça esse texto até de cor, mas é importante que você coloque diante dos seus olhos o texto da 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16. É muito conhecido esse texto, muito mesmo. A hora que você abrir, você vai se relembrar deste fato. Vamos ler todos juntos? Todos juntos. Eu quero que os irmãos passem do verso 16 e emendem no verso 17. Por gentileza. Vamos ler todos juntos. Todos acharam? Sim? Vamos lá? Toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Minha intenção aqui, esta noite, amanhã pela manhã, não é necessariamente trazer aos irmãos novidade. Talvez você não enxergue nada novo no que eu vou falar aqui. É mais mesmo para compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi e pude estudar sobre o que a gente já sabe. Tá? Olhe para esse texto. Paulo está dizendo a Timóteo, a partir do verso 14, que ele deveria se manter firme naquilo que ele aprendeu desde pequeno, porque aquilo que ele aprendeu desde pequeno tinha um poder especial. Então você que é mais jovenzinho aí, que está crescendo dentro desta cultura dos vingadores, que você que está aí envolto da cultura do Batman versus Superman, que esteve recentemente conferindo como a Liga da Justiça se formou,
deve estar meio imbuído da ideia que seria muito bom que nós tivéssemos superpoderes. Ou talvez esteja se convencendo de que essa talvez não seja lá uma boa ideia. Porque grandes poderes trazem grandes responsabilidades, já dizia o grande filósofo Peter Parker, vulgo Homem-Aranha. Mas repare que Paulo está dizendo que há algo nas suas mãos, que tem um poder secreto, que é capaz de transformar a realidade à sua volta e dentro de você. Paulo diz que isso que você tem na mão, chamado de Bíblia, que ele também chama de sagradas letras, e mais para frente de escritura, ela tem o poder de tornar você sábio. E olha só, que para tornar a gente sábio precisa ter muito poder, hashtag quem lê entenda. Porque emancipar-nos de, perdoem, porque acho que agora já quebramos o gelo, vocês já vão se lembrar de mim que eu sou meio avacalhado. Mas para nos emanciparmos de nossa idiotice congênita, nós precisamos de algo muito poderoso. Nós não nos libertamos da nossa burrice de nascença tão facilmente. Nós precisamos de algo que nos arranque de nossa ignorância. E Paulo diz, há algo na sua mão, Timóteo, que tem este poder. Repare que é este verbo que Paulo usa aí. Essas sagradas letras podem. Não é uma possibilidade. Não é usa que vai que dá certo. Tenta para ver se resolve. Não, ele está dizendo que você tem um tesouro, tem uma caixa mágica, e se você abrir essa caixa, ela vai te transformar. E o que ela faz então? A primeira coisa é, Paulo vai explicar por que ela é mágica, por que ela tem este poder. E o verso 16 diz que essa escritura é inspirada por Deus. Vamos entender o que isso significa. Vocês já sabem disso, nada disso é realmente uma novidade, mas vamos lembrar. A palavra inspirada aí não é bem exatamente o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que toda escritura é soprada, é expirada. E quem inspira esta palavra são os escritores das escrituras, como aqui neste caso o apóstolo Paulo. Então o que Paulo está dizendo é garantindo a fonte deste poder, não é? Os mais novinhos aí que leem bastante João Calvino já devem ter lido o episódio em que Thor vai lutar vai passar pelo Ragnarok, que em outras palavras significa fim do mundo, o apocalipse, e ele perde o que a gente pensa ser a fonte do seu poder. Não é isso? Não, vocês que não leem Calvino não sabem disso, não é? Paulo quer que você tenha certeza da fonte do poder do que você tem nas mãos, e a fonte deste poder é o próprio Deus. De Deus sai a palavra de Deus, ela é inspirada pelo autor. E a segunda palavra para a qual eu quero chamar a sua atenção no verso 16 é a palavra útil. Porque a palavra útil não necessariamente significa que serve para isso como serve para outra coisa. Dá para usar. Útil nesse sentido, que ela está lá quieta no canto dela, mas você pode usar, porque livros também são úteis para colocar a tela do computador em cima. Livros são úteis para botar debaixo da mesa se a mesa tiver bamba. Livros são úteis para muitas coisas, mas o que Paulo está dizendo não é isso. A palavra útil aqui seria melhor traduzida pela palavra apropriada. Ela foi projetada para este fim. É tipo utilidade doméstica. Só serve para aquilo. Foi pensada, criada, projetada e feita para aquele fim. Então por que um abridor de lata é tão bom? Porque ele serve para abrir lata. Já tentou comer feijoada com abridor de lata? Não. Por que não? Porque o abridor de lata não é útil para este fim. É isso que a escritura é. Ela é útil para, e vem uma lista de coisas para o que ela é útil.
Quando Paulo fala para Timóteo, a lista dele é ensino, repreensão, correção e educação na justiça. E o verso 17 diz qual é o propósito. Por que esta Bíblia é tão poderosa? Qual que é o objetivo final das Escrituras? E o objetivo final das Escrituras é duplo. É aperfeiçoar o homem e torná-lo aperfeiçoado para a boa obra. Reparou aí no verso 17? Então a ideia de perfeito aí não é que você virou santo e que nunca mais você vai errar. É que você não está pronto para a coisa e não sabe fazer a coisa. Porque uma coisa é você saber. Vou dar um exemplo. Cantar. Você já passou por isso? Pergunto. Você está com a música tocando dentro da cabeça. E a música não sai da sua cabeça. Ela está tocando lá dentro da sua cabeça. E você ouve perfeitamente o cantor cantar a música na sua cabeça. E aí você vai cantar no chuveiro. E a hora que sai o som, alguma coisa dá ruim. A internet cai. E a conexão falha e você fica sem rede. E a hora que você sabe... Aí você fala, nossa, mas aqui dentro estava tão bom. E você sabe a música. Mas aqui, você não está preparado para isso. O que é que a Bíblia está dizendo? Ela vai te ensinar a música e vai te ensinar a cantar a música. Então, torna o homem perfeito. Essa ideia de perfeição completo, você vai conhecer a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo vai conseguir praticar a vontade de Deus. Entendeu agora por que eu usei esse texto? Porque na medida que você entende a função das Escrituras, você entende que o objetivo final dela não é só ensinar o que a gente deve saber, mas também ensinar o que a gente deve fazer. E o que é aconselhamento? Se não ensinar e ajudar as pessoas a fazer o que é certo. É por isso que esse texto foi usado. Entenderam o meu raciocínio? Sim? Tranquilos? Próximo texto. Não é do apóstolo Paulo, esse texto é do apóstolo Pedro. Então vamos lá para a segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 1, também outro texto muito conhecido dos conselheiros bíblicos, e às vezes mal usado. Vamos entender o que esse texto está nos ensinando. Como esse texto não dá para ler ele todo, eu vou pedir licença para ler a parte que eu quero salientar. O verso está todo ali. Você pode, antes da gente ler, se você já achou esse texto na sua Bíblia, conferir que o verso 3 começa, mas não termina. Ele é o começo de um parágrafo que vai terminar lá embaixo, mais precisamente no verso 7. Você pode conferir lá, porque ele vai numa toada só e vai respirando na vírgula, e ele vai indo e vai indo e vai indo, mas ligando uma coisa na outra, uma coisa na outra, uma coisa na outra, uma coisa na outra, uma coisa na outra. Mas não dá para a gente falar sobre tudo isso, então eu quero chamar a sua atenção para o comecinho deste versículo, que diz assim: visto que a ideia de... é uma ideia meio que, a partir desse ponto, é o pressuposto do apóstolo Pedro. Pedro não está argumentando o que vem. Pedro está dizendo, eu estou partindo deste pressuposto. Reparem a diferença. Pedro não está argumentando, Deus nos deu todas as coisas. Não, ele está dizendo assim, esse é o meu pressuposto, essa é a minha base, isso eu não questiono. É em cima disso que eu estou. Tirou isso daqui, eu não estou, eu caio. Qual é a minha base? É isso que ele está dizendo, isso quer dizer o visto como. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas, aspas, ou nota de rodapé se você preferir. De quem Pedro está dizendo? De quem Pedro está falando? Meus irmãos, olhem aí os versos anteriores, não é?
Pedro está se referindo ao conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Está claro aí, tá? Então, visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Tá? Até aí. Aí você vai ver o que mais ele fez, né? Nos chamou para a sua glória e virtude, etc. Vamos dar uma olhada com vagar nesse texto. Primeira coisa é divino poder. Lembra que eu falei que você tem na mão, tem um poder secreto capaz de transformar? Pedro concorda com o apóstolo Paulo. E ele concorda também que a fonte deste poder é a mesma, o próprio Deus. Porque ele diz que esse poder é divino. Qual é o problema que as pessoas têm com as Escrituras, antes de eu prosseguir? O problema é que elas não entendem a fonte deste livro. E qual o problema de não entender a fonte deste livro? É não dar a ele o peso que ele tem. Mas ninguém vai dar esse peso a este livro, a menos que eles conheçam quem tem este poder. A menos que eles saibam e tenham um relacionamento com esse Deus. Talvez por isso, alguns acreditem que é fundamental que o aconselhamento cristão seja feito por um cristão. É verdade? Uai. E aí você me pergunta, o senhor está entre eles? Sim, claro, óbvio. Assim como eu acredito que para pregar a palavra de Deus, o pregador tem que ser crente. Você fala pastor, né? Crente, antes dele ser pastor, porque pastores são feitos do material bruto chamado crente, cristão. Se o cabra não é cristão, não pode virar pastor. Mas a primeira coisa que a pessoa precisa ser é cristão. E para fazer aconselhamento, o que precisa ser? Precisa ter mestrado, doutorado na África do Sul? O que precisa ser? Não, para ser professor disso talvez, mas para ser conselheiro, basta ter uma coisa. Alguém sabe? Sei, mestrado. Não, errado. O que precisa ter? Quem? Fala alto, pode falar. Pode errar, gente. Não é aula não, vou dar aula lá fora. Aqui não, aqui a gente pode errar, pode falar besteira, tranquilo. Ninguém quer ser, ninguém? Não? Sabe, tem uma coisa: Jesus. Porque Ele vai dar esse entendimento, Ele vai te dar esse relacionamento com a fonte do poder que você tem nas suas mãos, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas. Oi, meus irmãos, é de graça, é pela graça, foi doada. O que? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Reparem que todas as coisas que conduzem à vida e à piedade não significa que Deus esqueceu de um lado ou de outro. Eu acho que o erro normalmente que as pessoas cometem com o aconselhamento cristão é que eles acreditam que a Bíblia fale de todos os assuntos em particular. E não. Vocês já viram a Bíblia falando sobre ouvir música? Sim ou não? A Bíblia fala assim: não ouvirás música vinda do mundo. Está escrito na Bíblia? Não, porque está escrito de outra forma. Está escrito como? Aquele que ouvir música do mundo será apedrejado em Israel. Não é isso que diz? Não. Aí a outra pergunta que eu faço é, porque eu estou provocando vocês também, né? Bom, se a Bíblia não fala disso, a próxima pergunta é: se Pedro disse que tudo o que a gente precisa foi doado por Deus, a Bíblia exerce algum papel na minha decisão de ouvir ou não qualquer música? Se a resposta for sim, pela fé, a próxima pergunta é: como? Qual?
Vocês entenderam? Vamos de novo, vamos devagarzinho. Primeira pergunta. Você vai ouvir, vou pegar você, rapaz, primeira vez que eu vim aqui, eu peguei você, que você estava com o cabelo amarelo. Agora você está com o cabelo cinza, vamos lá. Já que você riscou o fósforo, você chamou a atenção. Digamos que o Cleiton queira ouvir uma música. Eu não estou dizendo que a música veio do mundo, veio do Marte, veio de Saturno, veio da Lua. Eu estou dizendo que ele quer ouvir música. E ele leu na Bíblia que todas as coisas que conduzem à vida e à piedade foram dadas por Deus de graça. E ele não achou na Bíblia se ele podia ou não ouvir aquela música que ele quer ouvir. E agora? A pergunta é, se Deus deu tudo, então teria na Bíblia, pela fé, você está acreditando nesse texto aqui, você tem fé de que este texto de Pedro é verdadeiro. Alguém mais tem a mesma fé do Cleiton de que o que a gente acabou de ler é verdade? Sim? Então, a Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre a decisão de ouvir a música? Sim ou não? Qual é a próxima pergunta? Qual é a próxima pergunta? Se a Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre a minha decisão de ouvir ou não a música, é o que ela diz. Certo? É aí que entra o problema. Porque nós sabemos que a Escritura tem algo a dizer. Nós só não sabemos onde. É por isso que eu trabalhei esse tema na tese, porque todo mundo diz, a Bíblia tem que ser a linha guia, ela tem que dar o norte, ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e ninguém diz como. Tá aí, como é que a Bíblia funciona? Mas antes de chegar nisso, porque esse é o ápice, e eu pretendo chegar só amanhã, olha o texto. O texto diz que todas essas coisas que conduzem à vida e a piedade pelo conhecimento. Para facilitar, eu acredito que o que esses dois textos juntos estão querendo dizer, a partir da nossa perspectiva, é isso. Eu acho que eles estavam certos, eu acho que eles entenderam isso. Quem eles? São os reformadores. Então, a reforma tem um compromisso com as Escrituras, ou com a Escritura Sagrada, enfatizando a sua inspiração, a sua autoridade e a sua suficiência. Vamos repetir. O que a nossa fé presbiteriana, reformada, acredita sobre as Escrituras? Que ela é inspirada. Eu ouvi um amém? Então vocês dizem amém para cada coisa que vocês concordarem. Que a Bíblia é inspirada, amém, autoritativa, amém, e suficiente. Amém. Os contrários queiram dizer não. Ok. O que isto significa? Na prática, ela significa que a Bíblia é o guia completamente suficiente para aquilo que nós devemos crer e para como nós devemos viver como cristãos. Agora, se isto é verdade, repare que eu estou afunilando. Eu comecei largo e amplo, comecei a fechar, agora eu preciso fechar mais um pouquinho. Acho que agora você já matou o que eu quero dizer. Já entendeu onde eu quero chegar. O que isto significa? Dizer isso aqui é o mesmo que dizer que a Escritura é suficiente, autoritativa e inspirada. Resume para mim aí. O que a sua fé diz? A gente sempre fala isso, toda hora, toda escola dominical, pregação, pública profissão de fé. O que eu estou dizendo em outras palavras? O que eu enfeitei, fiz bonito, mas no final eu estou dizendo o que a gente diz todo dia na igreja. O que eu disse? Que a Bíblia é? E o povo lá ficou,
Falei, ih, gente, eu ensinava isso na escola dominical lá. E não é verdade? E não é todo pastor que faz isso? Porque desde sempre a gente creu nisso. Mas o ponto era provar isso. Mas, uma vez provado isso, preciso perguntar, meus irmãos, se estamos crendo nisso, tem algo de muito errado no que a gente anda vendo por aí. Agora, para matar a saudade dos momentos especiais, eu preciso do irmão da iluminação para diminuir a luz. Eu preciso dos seus olhos. E não é para você usar o momento do escuro para dormir. Alguém pode, por gentileza, diminuir a luz? Porque eu vou mostrar algumas imagens e eu preciso que vocês me ajudem aqui, prestando atenção. Obrigado, candidato a diácono. Você não foi ainda eleito não, né? Tá bom. Não, e aí? Por isso que não foi. Tá explicado. Vamos de novo. Quase desligou o ventilador, vai. Uma hora você acerta. Ok. A pergunta é, o que está errado? E eu preciso que vocês me ajudem mesmo, porque não é me ajudar. Eu estou ajudando, sabe aquela coisa que eu aprendi aqui em Poá? Me ajuda a te ajudar? Eu estou fazendo isso, eu estou pedindo para que vocês me ajudem a te ajudar. E é sério. Porque eu já dei essa palestra antes e eu já perguntei para outro povo antes e ninguém soube dar a resposta certa. É um desafio para testar o que eu chamo de cosmovisão. Não é para sair dizendo, não, é para você levantar a mão e dizer, eu sei. Então, a primeira coisa é um teste para você. Cada um aqui vai fazer um teste pessoal. Vocês entenderam a parte teórica? E todo mundo estava de acordo. Agora vamos ver se a gente entende isso na prática. É um teste visual. E eu preciso perguntar para vocês o que está errado nas figuras que eu vou mostrar aqui. Como eu fiquei mais maciado pelo tempo, eu vou dar 2 dicas. A primeira dica é, repare no que essas imagens têm em comum. Depois eu vou ampliar essas imagens, fique atento. O que essas imagens têm em comum? Para você pensar. E a segunda dica é, o que está errado, portanto, em todas elas? Ok? O que elas têm em comum e o que está errado em todas elas. Preste bastante atenção, não é para falar ainda. Essas são as imagens. Eu quero que você olhe bem para ela. Está todo mundo conseguindo enxergar? Então, ainda não é o que eu quero salientar, que eu não vou dar a dica agora, já dei a dica. O que eu normalmente encontro quando eu entro na internet para escolher uma imagem para ajudar visualmente uma palestra? Eu procuro sobre Bíblia. Eu quero um texto que fale, eu quero uma imagem que fale sobre as Escrituras. Normalmente, o que a gente encontra nos cartazes, na internet, são imagens iguais a essa, inclusive, na minha opinião, muito bonitas. Normalmente é isso. Se você entrar agora, não é para você fazer isso agora, viu, adolescente com o celular na mão, mas se você entrar agora no Google Imagens e colocar lá Escritura, vai aparecer alguma, ou Bíblia Sagrada, vão aparecer imagens como essa, ou essas imagens. Eu vou, de maneira particular, olhar para 2 destas imagens. Mas antes de prosseguir, eu quero perguntar se alguém aqui descobriu. E aí, descobriu? Levante sua mão. 1, 2, 3, quem mais? 4, 5 ali em cima. Ok. Mais alguém? Não descobriram? Ok, eu vou ampliar de novo uma dessas fotos. Vamos ver se você descobriu. Aqui está uma dessas fotos maior. Vou dar uma segunda chance. Eu sei que vocês já mataram a charada. Ok? Mais uma chance. Agora maiorzinho. O que está errado nesta figura? Para não botar vocês em maus lençóis, vamos botar em maus lençóis só quem levantou a mão, né?
Vamos lá, você que levantou a mão aí, você mantém a sua posição de que você sabe o que está errado? Sim? 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 Vamos lá, quem quer dizer, quem quer arriscar dizer, não é para me dizer tudo, é só para me dizer o que está errado, não é para dizer como que está errado, não, para não matar a brincadeira. Alguém quer arriscar? Só levantar a mão e falar. Não? Alguém quer arriscar? Quer arriscar? Adorei assim, ó. Teve uma mão que levantou assim, ó. Ótimo! Isso aí. Vamos lá? Vou levar ali o microfone, aí vai ficar sem me filmar ali. Aí vocês vão só ouvir. A luz. Acertou. Acertou. Vamos lá. Terceira lista, terceira chamada do vestibular. Mataram o que está errado nessa figura? Ela acertou, é a luz. A luz está fora das Escrituras. Outra chance. Nesta imagem, você consegue ver o que está errado? Eu disse que todas elas tinham algo em comum. Agora eu quero um passo à frente. O que está errado na luz? Agora está fora. Não, você já matou essa charada. Essa parte você já sabe. O que está errado com o fato da luz estar fora? É só levantar a mão e dizer, quero tentar. Ai, você me quebra, irmão. Aí em cima, não vai rolar, não tenho esses poderes. Vamos no grito. Aí, acertou. Exatamente. Exatamente. Nota 10 para você. Quem é ele? Visitante. Obrigado. Nosso irmão visitante acertou. Não é? Era isso? Era isso? E alguém da casa também acertou. Não é um total desastre. Irmãos, qual é o problema que figuras simples apontam para nós, como essas do teste? Nós temos um defeito na nossa cosmovisão. Nós entendemos a teoria da coisa, mas nós não a percebemos na prática. Então o que acontece é que a pessoa põe uma imagem dessa na tela, e olha a ironia. Aí o camarada vira e faz assim, meus irmãos, vamos ler lá o Salmo 119, não todo, mas... E o que diz lá no Salmo 119? Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra aí. Olhe para a figura. Ela está iluminando ou ela está sendo iluminada? Qual é o problema filosófico desta imagem? E eu estou falando de filosofia de verdade. Qual é o problema filosófico por detrás de uma simples imagem que eu achei muito bonita, inclusive onde a luz é jogada nas páginas da Escritura? Qual que é o erro? Grave. Vamos lá? Podem pensar. Não? Sim? Pode falar, gente. Mas mais do que isso, qual que é o grande erro? Você vai ler a Bíblia. E o que você precisa para ler a Bíblia? Luz. Exato. Exato. E quem dizia que para entender o mundo e a realidade, antes você precisa ser iluminado e não no processo? Porque veja bem, como é que nós somos iluminados como crentes? Quando a gente abre a Bíblia. A gente abre a Bíblia e a luz emana e, como diz o Salmo 19, o que a Escritura faz? O que os mandamentos do Senhor fazem? Eles... Abre a Bíblia lá no Salmo 19. Que aí fica mais fácil, você pode colar, que ninguém é reprovado. Salmo 19. Finalzinho do verso 8. O que o mandamento do Senhor faz? Mas nessa figura são os olhos que iluminam as Escrituras.
Para vocês que não sabem, isso tem um quê? Lá no fundo, de um movimento, finalzinho ali da Idade Média, chamado de Iluminismo. E parte do que o Iluminismo foi, era dizer que a mente humana precisa ser iluminada primeiro, para então se abordar as Escrituras. Espera aí, se a minha mente precisa ser iluminada por uma luz anterior à luz das Escrituras, quando eu leio as Escrituras eu já não sou mais iluminado por elas. E a pergunta é: que luz iluminou meus olhos para que eu pudesse ler a palavra de Deus? De modo que eu cortei um dobrado para achar uma imagem na qual as Escrituras fornecessem luz. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu estou mostrando para vocês em forma de imagens custou algumas páginas para que eu mostrasse que o problema no aconselhamento cristão é que as pessoas querem partir de uma iluminação prévia para abordar as Escrituras à luz. Eu fiz de propósito, porque A com crase não é para ser dito duplamente. A gente põe a crase para não ter que fazer isso, mas vamos lá. À luz deste entendimento, em direção às Escrituras. O ponto é que se você fizer isto, os seus olhos já foram contaminados por essa luz. Quer ver? Liga a luz aí para nós, irmão. Aí, não dá um negócio? Fisicamente, os nossos olhos reagem a muita ou pouca luz. Se os seus olhos foram iluminados por uma luz externa, as Escrituras não brilham de volta para você. Peraí, volta. Não é para ir não. Abra sua Bíblia no Salmo 25, verso 4. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que alguém abra no Salmo 25, verso 4 e levante a sua mão e diga assim: "Tchau comigo, pastor", diga assim: "Eu". Obrigado, Jorge. Porque outra pessoa vai abrir em João 17, 17. Quem vai ser? Vai ser essa pessoa que vai levantar a mão agora e vai dizer assim: "Eu". Obrigado. E a próxima pessoa vai abrir em 2 Coríntios 6 e vai ler do versículo 4 a 7. Então essa pessoa aí precisa saber ler de verdade. Né? Não é a teste do Tiririca, não. Aí precisa ler. São muitos versículos, do 4 ao 7. Então, as pessoas que levantar a mão vai dizer assim: "Eu", vai ler de 2 Coríntios 6, 4 a 7, que vai ser eu, ali, obrigado. Eu fiz também maior pressão, né? Meu Deus, depois dessa. Vamos lá, por que eu quero que vocês leiam esse texto? Porque eu acabei de dizer, no Salmo 119 e no Salmo 19, que o correto seria as Escrituras fornecessem essa luz. Mas a gente não repara que esta mesma ideia é dita de outras formas nas Escrituras. Como, por exemplo, o Salmo 25, verso 4, que diz assim, pode ler. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Obrigado. Complete, vá juntando isso na sua cabeça. Complete essa ideia com João 17, 17. Quem vai ler João 17, 17? Peraí. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E, chegou o microfone aí? Vai chegar aí, no Sandro. E segundo aos Coríntios 6, 4 a 7, essa ideia vai ser repetida novamente, agora mais parecida com a de João. Pode ler. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Obrigado. Você já sabe qual é a parte que eu quero que você preste atenção. É quando Paulo diz a palavra da
verdade. Santifica-os na verdade. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Resposta de Jesus: a palavra de Deus é a verdade. No mundo pós-moderno, onde a mente corrompida do ser humano consegue conceber que verdades contraditórias sejam reais e coexistentes ao mesmo tempo no mesmo nível, trocando em miúdos, eu posso estar certo e você pode estar certo sobre a mesma coisa, pensando coisas diferentes. A água pode estar quente e pode estar fria ao mesmo tempo. Depende de mim ou de você, o que é uma loucura. Ela fala, não, mas às vezes a sensação térmica, você dá um monte de explicação. Ok, então pega a sua água quente para você, que está fria de verdade, e tenta cozinhar macarrão nela. Você precisa ter um dado objetivo. E não existe dados objetivos mais, porque depende do que eu acho. Depende do que eu acho. Eu tinha uma piada antigamente que eu dizia assim: se você for ao banco levando um cheque de R$100 e tentar sacar com este cheque R$1.000, a pessoa vai dizer assim, não pode, porque no cheque está escrito 100 e não 1.000. Eu não consigo mais contar essa piada. O jovem universitário não entende. Como assim? Se eu acho que é 1.000, é 1.000, pastor. Não, está escrito 100. Sim, mas se eu achar que é 1.000, não, está escrito que é 100. Mas está escrito por quem? Meu Deus do céu, tem misericórdia. Aí eu leio esse texto aqui, na muita paciência. Dá-me, Senhor. Entenderam? A gente não consegue mais, porque é possível que você creia no seu Deus esteja certo, eu creia no meu Deus completamente diferente, eu esteja certo, e você, terceiro, crê que Deus nem existe e você esteja certo. Imaginou que loucura se essas coisas fossem reais? Você não parou para pensar nisso? Saiu há alguns anos atrás, eu adorava colecionar boletim com erros, não é? E a pessoa estava tentando avisar que o departamento infantil existia e que talvez você não soubesse que aquela igreja tinha um trabalho com crianças, mas o aviso do boletim saiu assim: para você que tem filhos e não sabe, a igreja... Falei, como assim? Eu não sei que tem filhos? Agora imagine se você está casado com alguém que diz que você tem um filho e essa mesma pessoa diz que não. Então essa criança existe na cabeça de um e não existe no outro. A pergunta é: essa criança é real? Quem define isso? Tem uma terceira pessoa, mundo pós-moderno. Isso que vocês pensam hoje já não vale lá fora. Porque no mundo pós-moderno você vai desempatar com alguém, falar, afinal de contas, eu estou louco e estou vendo uma criança, ou ela que está louca e não está vendo a criança. Ou terceira pessoa hoje em dia olha e fala, que criança, só tem zebra. O mundo está louco. Qual é o problema? Esse que está aí na tela. Esse é o problema. Nós conseguimos compartimentalizar a vida, colocar a religião na caixinha da religiosidade ou na caixinha da espiritualidade, de modo que o que eu creio religiosamente não tenha qualquer conexão com o que eu vivo na prática ou na realidade. Exemplo. E esse é um exemplo que a gente encara em qualquer igreja. Tem crente evolucionista dentro da igreja. Tem crente marxista dentro da igreja. Tem crente freiriano dentro da igreja. Quem não sabe, é adepto da teoria pedagógica de Paulo Freire. Tem! E tem gente pensando aí que isto que eu estou falando é um absurdo. Como questionar Paulo Freire? Como questionar Karl Marx? Como questionar Darwin? É ciência! Não é? Aí você fala assim, não, é que Deus controlou soberanamente a evolução. Não. Mas a gente não consegue conectar aquilo que a gente crê
com aquilo que a gente faz lá fora. Outra coisa, outra realidade que existe dentro da igreja. Você é crente e você realmente acredita que o homossexualismo seja pecado, porque quebra a lei de Deus e a ordem criacional, que um homem para cada mulher seja o ideal divino para o casamento. E você tem crente que acredita nisso, mas que não acha errado que a gente tenha qualquer tipo de discurso, ideia contrária à opção sexual do semelhante. Deixa ele viver a vida dele lá. Deixa ele frequentar a igreja, mexe com ele. Deixa correr, pastor. Só não põe a mão. Senão é assédio. Senão é bullying. Senão é agressão. Não é isso? Eu estou falando de coisas bem práticas e doloridas para o nosso tempo, porque elas são frutos de um não entendimento do que seja na prática dizer bonitinho dentro da igreja presbiteriana, por exemplo, que a Bíblia seja a nossa regra de fé e prática. A Bíblia diz, não existe liberdade nem negociação sobre o que a Bíblia diz, sobre o que você deve crer e sobre o que você deve fazer. Se a Bíblia disse o que você deve fazer e você não fez, o nome disso é desobediência, pecado. Mas e se a Bíblia disse que o que você deve pensar e você não pensa, o nome disso não é burrice, não é burrice. É pecado ou desobediência. Só que para nós, e aqui já afunilando ainda mais, para nós, isso soa moralista. É moralismo. Porque a Bíblia diz o que a gente deve fazer, e a gente quer que todo mundo faça. Mas a gente acha que está livre aqui dentro, para pensar o que quiser pensar. E o que o aconselhamento cristão faz? Ele educa a sua mente e educa a sua prática. Só que ele não faz isso moralistamente, exteriormente. Aqui eu vou pedir licença porque hoje, e sim, foi hoje que me ocorreu. Cadê você? Eu tenho que abrir aqui. Ocorreu, vou mostrar para vocês um outro slide. E eu vou achar ele aqui, calma aí. Aqui. E me permita mostrar aqui. Cadê? Aqui. Onde que essas coisas acontecem? Pode diminuir de novo a luz aí, irmão? Agora sim, um diácono. Olha a diferença. Essa é a diferença. Entenderam? Vamos voltar. O que eu fiz agora? Eu disse a você que a Escritura manda no que você pensa e no que você faz. Fala, mas eu não sou livre para pensar? Claro, você é livre para pensar tudo que a Escritura diz que você pode. Fala, mas isso não é liberdade 100%, isso não é autonomia. É verdade, você entendeu. Você não está livre para pensar tudo sobre todas as coisas, porque o único que é capaz de fazer isso é Deus. Então, aonde que a Bíblia tem que agir para que aquilo que eu penso e aquilo que eu faço sejam de acordo com as Escrituras? Não é na mente, não é nas vontades e não é nas emoções. É no que nós vamos chamar de coração. Por que no coração? Provérbios 4, 24, se não me engano, abra sua Bíblia lá. Estou abusando um pouquinho aqui do tempo, mas eu acho que ainda não são 11, né? Abrindo Provérbios 24. Provérbios 4, 24, se não me engano. Vamos ver se eu acertei. Não, errei. 23, me perdoe. 23. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque dele
procedem as fontes da vida. Tudo aquilo que prova que você está vivo vem do coração. E ele não estava falando sobre o órgão físico. Ele estava falando daquilo que prova que você está vivo no seu âmago, no seu ser interior, e não que você está bombeando sangue para o seu corpo. É baseado nesse texto que eu vou estabelecer aqui, eu vou só mostrar. Ok, meus irmãos? Só, repito, mostrar. Se em algum momento você disser assim, não entendi nada, não tem problema. O que é importante é o que a gente já estabeleceu antes e o que nós vamos estabelecer amanhã. Agora, mas agora não é importante, então desliga. Não, é que você precisa ter uma ideia da complexidade deste trem que você tem aí dentro de você, que não está no seu peito, que a Bíblia chama de coração. Então a ideia é dar para você uma visão geral deste bicho extremamente complexo, que às vezes você acha que tem que seguir, não é? Que as pessoas dizem assim, siga o seu coração. Está errado. A gente acabou de dizer o quê? Quem que você tem que seguir? As Escrituras. Porque as Escrituras mandam no que você vai e no que você vai. Entenderam? Não. Vamos de novo? Pensar, fazer. Posso fazer tudo que eu quiser? Posso pensar tudo que eu quiser? Ok. Posso pensar tudo que a Bíblia diz? Posso fazer tudo que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre todas as coisas? Essa é a pergunta que eu quero responder amanhã. Ok? Por isso, voltando aqui para a gente encerrar. Por isso, a Bíblia não ensina o que a gente deve fazer e a Bíblia não ensina o que a gente deve pensar. A Bíblia rasga o seu coração e põe lá dentro o material que vai emanar os seus pensamentos e as suas ações. A Bíblia é uma espada de dois gumes apta para discernir o mais profundo do seu coração. Ela é a espada do Espírito. E o seu coração é como? Eu vou chamar aqui de tríades do coração. Você talvez perceba alguma familiaridade. Fala, já vi esse trem antes em algum lugar. Sim, já viu, mas eu não vou dizer onde não. E aqui dentro do seu coração começam as primeiras tríades. Quais são as tríades? Elas estão no livro, na carta do apóstolo Paulo, em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, é o último versículo, e diz, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Essa é a primeira tríade, ela está lá no seu coração, e elas são chamadas de afeições do coração. É aquilo que não é sentimento, não é emoções, são as afeições. Jonathan Edwards vai ser um dos primeiros a usar esse termo, que há um apego afetivo a certas coisas da nossa fé, e esse apego ele é mais do que racional, ele é mais do que emocional, há uma ligação afetiva, é aquilo que você não consegue realmente explicar, você apenas gosta, você apenas sente, você apenas se liga, está lá dentro, não dá para dizer em palavras. Você já confundiu a língua dentro da boca quando você foi tentar explicar o tanto que você ama o seu cônjuge e ficou bagunçado, não saiu nada legal? Teve uma moça, quem dizia isso era o meu professor, aqui no Brasil, que ela estava tentando achar uma maneira de deixar claro para Deus o quanto ela o amava. E ela, na oração, só foi uma oração pública, e ela começou a orar, e ela começou a caçar palavras, e ela queria dizer o quanto Deus era importante para ela, e o Senhor é para mim, e faltou. O Senhor é para mim, o Senhor é para mim, e o quê? Que palavra resumiria todas as qualidades, mas mais do que isso, toda a admiração, todo o apego emocional, todo o afeto que ela tinha por Deus, e na falta de uma palavra melhor, ela disse, o Senhor para mim é o Batman. Ela não disse o que ela queria dizer, ela apenas disse, eu gosto tanto do Batman, que o Senhor para mim é como se fosse o Batman. Mas o Batman, tanto herói bom, não é? No filme quem parece com Jesus é o Batman? Não, é o Superman, no final da mesma.
O que é a fé, a esperança e o amor? É essa tríade do coração que trabalha no nosso ser, fazendo com que o nosso coração consiga habitar em Deus, consiga se conectar com o Altíssimo. Mas a fé é um dom de Deus, como a esperança é um dom de Deus, como o amor é um dom de Deus. Nesse sentido, são no sentido de 2 de Pedro, porque todas as coisas nos foram dadas. E essa fé, essa esperança e o amor se conectam com a realidade dentro do coração. Nada do que você está vendo aqui está fora do coração. Tudo acontece dentro do coração. A camada mais inferior, a camada mais profunda do seu coração são o que a gente chama de afeições do coração. Depois você tem os movimentos afetivos do coração, que são habitação, imaginação e operação, que criam aí, deixa eu ver se um por um, e isso, que criam aí as ações do coração. Vamos lá, primeiro, afeições do coração, está lá dentro, mas elas não se mexem, está lá, é o ponto. Mas esse coração seu não está parado, ele se movimenta. A fé se movimenta para o alto, para cima, em busca do sublime, em busca do celeste, em busca de Deus. É por isso que quando a gente não encontra, quando a nossa fé não é dada por Deus, a gente esbarra nos ídolos. A fé precisa receber, a esperança precisa receber de fora, ela precisa ser alimentada da realidade. Então a Bíblia diz que aquilo que o homem imagina, isso ele é. E a imaginação percebe a realidade e alimenta a esperança. Sem fé, a sua esperança é o oposto disso. Eu olho ao meu redor e fico desesperado, mas se a minha fé habita em Deus, então eu entendo a realidade de maneira diferente. Abra a sua Bíblia outro dia no Salmo 73, dá uma lida nele e você vai entender o que eu estou falando. Então, o movimento do coração de fora para dentro é o movimento da imaginação. Então, o primeiro movimento do coração é de dentro para o alto, habitação da fé. A movimentação do coração de fora para dentro é da imaginação da esperança. E eu preciso agir sobre a realidade. Eu preciso botar esse coração para fora, que é o movimento da operação. E cada um deles tem ações específicas. A junção da habitação da fé com a imaginação da esperança cria os meus objetivos, os meus alvos, aquilo que eu quero da vida. Aquele alvo que eu quero atingir, o objetivo que eu quero chegar. Do outro lado aqui você vai ter a habitação, que ainda é meu aspecto religioso, vamos dizer assim, embora não seja essa a melhor palavra, a minha fé, com a minha atitude. O ato do coração antes do ato. Eu queria ter tanto tempo para explicar o que é o ato antes do ato. Mas é aquele negócio no coração que mesmo quando você come a comida que a sua mãe manda, dentro do seu coração você está vomitando. Entendeu? Que mesmo que o seu patrão diga que você tem que fazer alguma coisa que você não quer, lá no fundo você está contrário. Você está calado, mas dentro de você está gritando. Já passou por isso? Sabe aquele momento em que a pessoa fala um monte para você e você vira as costas e fala, podia ter dito isso, podia ter respondido aquilo, podia... É o ato antes do ato. Está lá dentro do coração, não saiu, você não falou nada, você passou vergonha, mas você fala, se eu tivesse coragem. Está entendido? Aí você tem a estratégia. Eu tenho o meu objetivo, agora eu traço aquilo, como alcançar esse objetivo. E esses dois alimentam os seus desejos. Qual é a satisfação no meu coração que eu vou ter quando os meus alvos forem atingidos desta forma? Porque às vezes você até chega lá onde você quer, mas não do jeito que você queria. Não é verdade? Sabe, minha filha começou a aprender aquela coisa de... tem um colchete, tem parentes, né? Cada parente esquisito que aqueles números têm.
é parente, é cochete, é chave, vai fazendo um monte de conta para achar um número. Eu detesto aquilo, irmãos, com ódio consumado. Está na Bíblia isso. E eu às vezes acertava o número, mas o professor falava assim: você acertou sem querer, porque você errou a conta toda. Eu falei: mas o número está certo, o que importa é o número, irmão. Entendeu? O que importa é chegar, não interessa se eu me perdi no caminho. Interessa chegar, mas não adiantava. Então, você não precisa apenas chegar, você precisa chegar daquela forma, e isso causa em você uma satisfação de desejo. Bom, é assim que as Escrituras funcionam. Elas alteram todas as afeições, movimentos e ações do coração. Complexo? Complicado? Foi facinho? Facinho, pastor? Moleza. Essa foi a parte que eu mais gostei, a do coração. Entendi, gostei, vou usar amanhã. Certo? É chatinho, não é? Complicado, não é? Pois é. Vamos encerrar? O problema é esse, meus irmãos. A gente não entendeu ainda como as Escrituras... Pode ligar a luz, viu, meu irmão? A gente ainda não entendeu como as Escrituras se conectam com as outras caixinhas da vida. E eu quero encerrar aqui, pelo menos essa primeira parte, perguntando para você como é que as caixinhas da sua vida conversam. Pergunta. Eu vou perguntar porque eu vi a Juliana ali, eu sei que ela é formada em Direito. Certo? Para você que não sabe o que é Direito, ela é a advogada. E a pergunta que eu faço para advogado, tem mais advogados aqui na nossa igreja esta noite? Levanta a mão aí, irmã. Você é formada, eu estava lá, eu vi. Ok. Não é para responder não, calma, não fica tranquila. Calma. Porque ali eu acabei de ver outro. 2 ali. Se manja de desenho, de... O que você faz da vida aí, irmão? É você. Estava feliz da vida, né? Que a seta ia pegar nela. Engenheiro civil, gosta de desenhar e fazer conta. Isso. Eu vou fazer 2 perguntas para eles, para vocês se sentirem mal. Você é formado em Direito, aprendeu a lidar com a lei do Brasil, certo? Código Civil, processo. Você sabe o que significa trânsito em julgado? Eu não. Eu ouço isso no rádio e fico achando bonito. Não entendo nada. Minha pergunta é: você sabe o que a Bíblia ou a Escritura diz sobre as leis do seu país e sobre o conceito de justiça? Para. Está rindo da cara dela por quê? Você sabe? Você é engenheiro civil. Você sabia que existe um cara que publicou um livro redimindo a matemática? A pergunta é: o que Deus tem a dizer sobre 2 mais 2? Ou 359 ao quadrado mais 2.0 sobre a fração de 3,1 menos... Você entendeu? Eu não. Porque você é o engenheiro. E a pergunta é: o que a Bíblia tem a dizer sobre engenharia? Nada. Porque a Bíblia não é um livro de direito nem de engenharia. A Bíblia é um livro de música. Porque todo mundo sabe o que pode e não pode cantar na igreja. A Bíblia é um livro que fala sobre Deus, sobre Jesus. A Bíblia fala sobre oração. A Bíblia fala sobre família. A Bíblia fala sobre não brigar com o cônjuge e como criar os filhos na lei do Senhor. Mas você esqueceu que a Bíblia fala sobre como dar aula no Estado e na escola particular. A Bíblia fala sobre como ser bom patrão. Não é aquele texto que você está pensando de Efésios, não. E como ser bom empregado, mas como desenvolver uma boa teoria. Você sabia que a Bíblia tem muito a falar sobre pedagogia, arquitetura? E sabe o que a gente tenta fazer no Mackenzie? Eles pedem para a gente abrir todo o santo evento no Mackenzie. E a gente tem que abrir a Bíblia e tem que dizer para eles o que a Bíblia tem a dizer sobre aquele assunto. A gente é treinado, não é treinado não, a gente é cobrado. Treinado a gente não é não. A dizer para eles que a Bíblia tem algo a dizer sobre arquitetura, sobre direito, sobre engenharia, sobre física, sobre química. E, pastor, como é que você faz isso?
Onde na Bíblia fala? Em determinado momento da tese, eu citei uma série de livros de um camarada que me chamou muita atenção. E ele tem um livro que chama assim, Redimindo a Lógica. Sabia que a nossa lógica está maculada pelo pecado e a gente pensa errado? Na estrutura lógica, que existe uma lógica que glorifica a Deus e uma lógica que Deus detesta. Você sabia disso? Você sabia que tem um jeito de pintar quadros que Deus é glorificado e um jeito de pintar quadros que desonra o Criador e Redentor das nossas almas? Você sabia que existe um livro chamado Redimindo a Matemática, Redimindo a Ciência, Redimindo um monte de filosofia? Uma filosofia, né, que é de Platão, Aristóteles, Pondé, Karnal, esses cabos aí. O que isso tem a ver com Deus, Bíblia? Você sabia que existe uma filosofia que honra a Deus e uma que desonra? Você sabia que existe um jeito de vender? Quem é vendedor aí? Ninguém comerciante, vendedor, nada. O Tiago está lá sozinho com o polegar assim meio envergonhado. Você é vendedor. Eu estou com a prova, eu ando na prova. Ninguém mais é vendedor, o que vocês fazem da vida? Você sabia que existe um jeito de fazer tudo na vida redimido e um outro ímpio? Você sabia, que é verdade, que tem um jeito de fazer prótese para a honra e glória de Deus, um jeito de fazer prótese que desonra o Criador? Eu sei que eu estou desafiando vocês e que vocês agora ficaram doidos, cheios de perguntas, mas o meu ponto aqui é: a gente não sabe usar as Escrituras de maneira proveitosa. Aí você fala, tá, aponta o dedo para você um pouquinho e me diz o que você fez. A minha proposta é redimir, vai doer, hein? Não é bem isso, porque o aconselhamento cristão não precisa realmente de redenção, mas existe uma área do saber que nós não estamos pondo a mão. Por exemplo, filosofia, matemática, existem teóricos sobre isso, mas existe uma área do saber que me incomoda, que a gente não está pondo a mão com a Bíblia, e essa área é a psicologia. Então, se um dia eu fosse ajudá-lo a escrever o livro da série Redimindo, teríamos que lançar um chamado Redimindo a Psicologia. O que é aconselhamento cristão? Nada mais é do que psicologia à luz das Escrituras sagradas, como a alma e o ser humano funcionam para a glória de Deus. E esse é o desafio que eu quero deixar aqui. Vocês precisam conhecer sobre o que Deus fala da sua área, porque senão vocês não estão glorificando a Deus plenamente, e esse peso tem que estar sobre nós. Eu não sei o que Deus tem a dizer na minha área. Então amanhã eu quero dar algumas pistas de como a gente deve usar as Escrituras para nortear a nossa prática. E a partir de então, entender que você está aí desesperado, né? Vai chegar em casa, não leu a Bíblia até agora, está fazendo a leitura anual da Bíblia, vai concluir amanhã. Onde que a Bíblia fala sobre engenharia? Meu Deus do céu, que eu não vi. Calma, eu quero mostrar para você que existem mais de uma forma de usar as Escrituras. É isso mesmo, mais de uma forma de usar as Escrituras proveitosamente. Na verdade, eu quero mostrar amanhã que existem pelo menos 4 formas de se usar as Escrituras proveitosamente. E isso fica para amanhã. Ainda bem que parou aí, senão eu cantava a bola. E é isso que eu trabalhei. A gente precisa discernir e definir como as Escrituras podem ser usadas com proveito nas mais diferentes áreas. E eu só fiz uma aplicação
na minha área. A partir desse entendimento básico que a gente teve hoje e do que a gente vai ver amanhã, você vai... então é assim. E a partir daí você vai conseguir desenvolver, pensar a sua carreira, a sua ciência, a sua profissão, a partir de um paradigma bíblico. Esse é meu alvo. E eu espero que com isso a gente seja edificado e Deus glorificado. Eu encerro por aqui. Temos tempo para perguntas, reverendo? Eu não mando nada, só obedeço. Alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui? Talvez a saudade tenha passado. Ei, a gente está com saudade do quê? Né? Vamos lá, meus irmãos. Se alguém quiser manifestar alguma dúvida ou fazer algum comentário, fique à vontade. Não vou insistir muito, não. Sim? Não? Tá bom por hoje? Vamos orar então? Vamos orar para encerrar? É isso mesmo? Vamos, reverendo. Tá bom, vou orar então. Vamos orar, meus queridos. Deus amado, nós queremos agradecer pela iluminação que vem da Tua Palavra. Porque esta luz lançada pela Tua Palavra aos nossos olhos faz com que a gente enxergue bem a realidade. Perdoa-nos se não temos feito isso da maneira mais correta, mais perfeita, mais apropriada. Mas, por outro lado, te agradecemos porque, pelas Escrituras, como acabamos de ver, há como entender a nossa realidade, o que inclui a nossa vida, em todos os seus aspectos. De modo que a gente possa te glorificar em cada detalhe da nossa existência. Nós te agradecemos por Cristo Jesus, a palavra encarnada, a verdade em vida, que nos mostra o caminho para a glória. Porque através dele podemos crer e entender a tua palavra. E é nele que nós temos vida eterna e encontramos a verdade e trilhamos o bom caminho. Te agradecemos pelo Espírito Santo que em nós habita, abrindo o nosso coração, para que a nossa fé te encontre, para que a nossa esperança não trema diante das adversidades, para que nosso amor não falhe. E por isso, ó Deus, nós te agradecemos pela bênção desta noite, pela bênção da tua palavra escriturada, e pela bênção de podermos celebrar a salvação que há em Cristo Jesus. Abençoa-nos de modo que assim glorifiquemos o teu nome com a nossa existência, pois para isso fomos feitos, é o nosso fim principal. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.